Neemias 2, do 11 ao 20. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Então eu lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-no, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eu falei até o 21? Até o 20? Até o 20, tá bom até o 20. Amém. Só até aqui, meus irmãos. Deixa eu explicar para vocês aqui. Deixa eu falar sobre o contexto da situação. Na quinta-feira eu iniciei esta palavra. Quinta-feira, o tema do culto de quinta-feira foi: o que fazer quando chega o dia mau? Pautado no capítulo 1 desse livro e na primeira parte do capítulo 2. E eu vou ler aqui para os irmãos, coloca aí para mim o capítulo 1, do versículos 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que aconteceu foi que o reino de Israel, quando Salomão morreu, Roboão, ele assumiu o trono. Só que o povo não aceitou a maneira com que Roboão estava governando Israel. Então, muitos se rebelaram contra Roboão, seguindo Jeroboão, que era irmão de Roboão. Jeroboão, então, dividiu o reino de Israel. Jeroboão ficou com o reino do norte, com 10 tribos, e plantou a capital em Samaria,
e por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque depois que dividiu o reino de Israel, o reino do norte, eles se juntaram com várias outras nações e misturaram o povo, miscigenaram o povo, e os judeus não aceitaram isso. No outro reino ficaram apenas duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Foi aí que aconteceu a divisão do reino de Israel. O reino do norte foi totalmente dizimado. As 10 tribos foram dizimadas, ficando alguns dissidentes apenas. O reino do sul foi levado em cativeiro. Por anos e anos, profetas e profetas falaram para o povo de Deus: arrependam-se, porque vai vir o juízo sobre vocês. Não se arrependendo, veio o juízo. Um reino foi totalmente aniquilado e o outro reino foi escravizado, foi levado para o cativeiro. Anos e anos depois, essas pessoas foram libertadas do cativeiro, que chegou nesse ponto aqui, em que chegaram até Neemias, que era também um judeu, e perguntou para o irmão dele: como está o povo? Ele falou: o povo que está em Jerusalém está na miséria, os que voltaram do cativeiro estão na miséria, o muro da cidade está fendido, as portas da cidade pegaram fogo. E quando ele ouviu isso, é aí que eu falei: o que fazer quando vem o dia mau? Na quinta-feira eu falei sobre isso, o que fazer quando vem o dia mau? Aqui no versículo 4, quando ele ouviu estas palavras, ele assentou e chorou. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o choro faz parte da vida. Para com aquela história do engolir o choro, porque isso faz mal para você. Existem momentos na sua vida, existem momentos de tristeza, existem momentos de luto, em que é necessário sim se derramar em lágrimas, mas que isso não possa ser a sua maneira de viver, o seu modus vivendi. O tempo passa e você tem que seguir adiante. O choro faz parte. Quantas e quantas pessoas eu conheço, tratamos, acompanhamos, porque no momento de tristeza, no momento de luto, no momento de perseguição, deu um de durão, deu uma de durona e eu não choro, eu sou forte. Aí vive aí caindo o cabelo, com o corpo cheio de manchas, e em dúvida sobre tudo na sua vida, porque está dando uma de forte. E assim que ele recebeu a notícia, ele chorou e lamentou por alguns dias. Lamentou, chorou, passou o tempo do choro. Opa, agora eu vou conversar com Deus. Vou conversar com Deus para saber o que eu posso fazer. Qual vai ser a minha atitude? Aí ele fala: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E se você vê o restante do capítulo 1, você vai ver a oração de Neemias. Na oração ele pede perdão pelo pecado do povo, pelo pecado dos pais e pelo pecado dele. Senhor, nós erramos, o povo errou, meus pais erraram, eu errei contra ti, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, perdoa-nos. Está tudo isso no capítulo 1. Assim que ele recebeu a notícia ruim, chorou. Mas depois, sacudir a poeira, jejuar e orar, falar com Deus: Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, Senhor, para resolver essa situação? Aí vem o capítulo 2, olha o capítulo 2, eu vou ler do 1 ao 8, eu vou seguindo aqui e eu falo. Sucedeu, pois, no mês de Nissan. Quem tem aquela versão NTLH, você vai ver que esse mês de Nissan, ele é 4 meses depois do mês de Kislev, que nós viemos no primeiro, coloca aí a NTLH, só nesse primeiro versículo.
O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, olha só. 4 meses depois, pode voltar para a CF, que eu gosto de ler a CF. No ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, ele era copeiro do rei. E eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois nunca estás doente. Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi de sobremaneira. E disse o rei, viva o rei, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas com fogo? E o rei me disse, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Pode continuar. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue em Judá. Continue. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, e segundo a boa mão de Deus sobre mim. Irmãos, o que significa esse início do segundo capítulo? Ele passou 4 meses chorando? Não. Ele chorou quando ele recebeu a notícia, depois jejuou e orou. 4 meses depois veio a oportunidade. Ele diante do rei, o rei falou assim, ei, por que você está com esse rosto? Doente você não está, porque o copeiro do rei não poderia entrar na presença do rei doente. Não pode passar doença para o rei. Ele falou assim, como é que eu não estaria triste? É oportunidade. Quando o rei falou para ele assim, o que você quer me pedir? Ele está no versículo, ele falou assim, orei e falei com Deus. Essa oração foi aquela oração, Deus, é agora. Ele não saiu da presença do Senhor. Ele só falou, Deus, é a oportunidade que eu precisava. E quando recebeu essa oportunidade, ele tinha tudo planejado. O rei perguntou para ele, quanto tempo durará a sua viagem? Ele sabia. O rei perguntou para ele, o que mais você precisa? Ele falou, se for do bom grado do rei, me dê cartas para passar nos reinos além do Jordão, porque ele ia ter que passar por várias nações, por vários estados, e aquele rei tinha moral para pedir carta para os governadores, olha, ele vai passar por aí, ninguém mata ele. Rei, também se for de boa vontade, me dê carta para Asaf, que é o guarda da floresta, para que eu possa tirar madeira lá. Então, nesse período em que ele ficou ali, ele não ficou se lamentando, ele não ficou reclamando da vida, ele ficou planejando, quando a vitória viesse, o que ele tinha que fazer. E muitos de nós só vivemos de murmuração, de reclamação, do problema que se passou, daquilo que se falou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Orou, chorou já, começa a planejar, começa a colocar no bico do papel, porque Deus vai falar assim, está pronto. Deus vai dar a oportunidade, mas como é que Deus vai dar uma oportunidade se você nem sabe o que fazer? Como é que Deus vai te dar uma moto se você não sabe pilotar uma moto? Ou talvez você sabe pilotar e está pedindo uma moto para Deus, mas você não tem carteira de habilitação. Deus não vai muito querer que você ande irregular na rua aí, fugindo da polícia. E tem eles aqui na igreja, hein? Então, você quer uma bênção?
planeja, faz a tua parte. Quando veio a oportunidade na vida de Neemias, estava tudo aqui, ó, na cabeça. Quanto tempo vai durar a sua viagem, Neemias? Olha, eu tenho isso e isso para voltar, o tempo para construir é esse. Olha, eu preciso de cartas para passar no lugar assim, assim, assim. Ah, eu preciso de carta para Asaf, que é o rapaz lá da madeira. Tudo planejadinho. Ele não passou 4 meses reclamando da vida. Ele passou 4 meses planejando o que tinha que fazer. Quantos projetos já há anos que nós precisamos mudar e não muda porque não tomamos atitude. Então hoje, depois de todo esse planejamento, hoje eu quero falar aqui do versículo 11 ao 20 do capítulo 2, porque além de você ter esse tempo de planejamento, e Deus lhe dá a bênção, Deus lhe concede aquilo que você precisa fazer, de acordo com a tua organização, aí vem o agir, o fazer, o colocar a mão na obra, porque eu não sei de onde que surgiu uma teologia nesse mundo de que Deus vai dar as coisas para você deitado na sua casa. Não existe isso na Bíblia. Para começar, Jesus morreu por nossa salvação. Você quer bens, você quer dinheiro, você quer avião, você quer barco, você quer piscina na sua casa? Vai trabalhar. Deus pede saúde para ele, pede sabedoria. O resto a gente corre atrás. Mas aí vem o projeto. Vem o projeto. Agora nós vamos ver quais são os métodos que o inimigo utiliza para tentar nos desanimar. Olha o versículo 19 desse texto. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Zombaram deles. Ao que ele saiu com o projeto, ao que ele apresentou o projeto, zombaram deles, desprezaram eles. E o inimigo usa muitas das vezes o desprezo para te desanimar. O inimigo usa muitas vezes pessoas próximas com palavras de desânimo para te fazer desistir daquilo que você tem um sonho de fazer. Ele não vai usar um estranho que vai chegar para você na rua e falar assim: ei, seu projeto lá não vai prestar não. Ele vai usar pessoas próximas para te desanimar, para te tirar do foco. Nem vou falar nada. Eu estou sendo usado aí para tentar desanimar uma pessoa. Não, estou brincando. Quando Jesus estava falando tudo o que ele tinha que fazer, ele tinha que apanhar, ele tinha que ser crucificado, ele tinha que morrer, ressuscitar no 3º dia, Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, não te acontecerá isso. O que Jesus fez? Olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro, Jesus repreendeu Satanás. Pedro estava endemoniado? Não. Pedro foi usado, a boca dele foi usada pelo inimigo para desanimar Jesus. Se o inimigo usou a boca de Pedro para tentar desanimar Jesus, imagine pessoas que nós conhecemos, imagine pessoas próximas a nós, e nós ali animados num projeto, e chega uma pessoa e dá uma palavra de desprezo, uma palavra de zombaria para o nosso projeto, para o nosso sonho. Então o inimigo usa muitas vezes o desprezo para nos fazer te desanimar.
Imagina ele falando aqui, quem é esse povinho, quem é essa ralé que vai tentar reerguer os muros? De onde chega esse cara? De outro reino, trabalhava de copeiro do rei e vai vir aqui reconstruir o muro? E deixa eu falar uma coisa para você. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, Deus quer te usar assim como Ele te chamou. Nunca tente imitar ninguém. Não tente imitar ninguém, porque nós todos somos únicos. Você tem a sua identidade. Não deixa ninguém roubar a sua identidade. Não deixa o inimigo roubar a sua identidade. Se Deus chamou você para fazer, é na sua identidade. E quantas vezes nós encontramos isso? A pessoa está animado com um projeto, e chega alguém e fala que essa pessoa, e geralmente é alguém perto, você nunca vai dar certo na vida. Você nunca vai ter futuro, você não tem futuro. E foi o que o inimigo utilizou para tentar desanimar eles. É o mesmo método que Golias usou com Davi, lembra? Quando Davi foi andando para o lado de Golias, quem é esse baixinho? Por acaso eu sou algum cão para esse rapaz vir ter comigo com a pedra na mão? Foi assim que Golias ficava todo dia lá, aquele exército junto com Golias, e desprezando o exército de Deus. O povo de Deus estava afugentado, escondido lá do outro lado, e Golias todo dia levantava e ia ali na fronteira e falava: tem homem aí? E todo mundo escondido, e ninguém fazia nada. Davi foi levar comida para os irmãos dele, e Golias está lá: tem homem aí? E Davi falou: uai, o que vocês estão fazendo que vocês não estão respondendo? Calma, rapaz, baixa aí, é o grandão lá. Falou: não, tem homem aqui sim, uai, é eu mesmo. E nós já sabemos qual foi o fim da história. Com a pedra e a funda, Davi venceu Golias. Claro que foi o braço de Deus, mas precisa ter fé. Você tem fé? Que talvez você tenha um Golias na sua vida. Talvez você tenha um Golias que você precisa vencer. Talvez esse Golias seu está gritando todo dia no seu ouvido: tem homem aí? Ou tem gente de Deus aí? Tem mulher de Deus aí? Talvez esse Golias está te enfrentando todo dia e você abaixando a cabeça, com medo de enfrentar, com medo de ir em frente. Quem aqui é de Jesus, levanta a mão. Amém. Nós com Deus somos maioria contra qualquer exército, irmãos. O nosso Deus não conhece derrota, a não ser que você queira lutar uma luta injusta, né? Você não é nada. Essa é a arma do inimigo para diminuir você. Mexer na sua autoestima, na sua autoconfiança, nos seus complexos. Dizer que você não pode, que você não é nada, que você nunca vai conseguir, que você não faz, que você nasceu para viver para baixo. E qual foi a reação de Neemias? Neemias ia começar. Neemias não tinha colocado nenhum tijolo ainda, e já tinha sido desprezado. Ele estava começando a caminhada e já foi desprezado. Mas olha a reação dele aqui no versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós
seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Primeira coisa nesse versículo, Deus é comigo. Aí eu falo para vocês essa noite, fala assim, Deus é comigo. Fala aí, meu irmão, fala você mesmo, batendo no seu peito, Deus é comigo. Porque eu não vou desistir, não preciso repetir não, eu não vou desistir, pois onde eu falhar, Deus vai fazer, onde eu não puder, Deus pode. Deus é contigo. Então para com essa síndrome de avestruz, de viver com a cabeça enterrada no buraco, com medo de tudo e todos. Precisamos avançar. Segunda coisa, disporemos, vamos nos dispor. Não é crer em Deus, não é acreditar em Deus e ficar sentado, não. Vamos nos dispor, vamos nos unir, vamos fazer juntos. A ameaça era para recuar. Mas Neemias disse, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão do projeto, eu não vou abrir mão do meu chamado, eu vou me dispor. Irmãos, eu tenho vivido esses dias ali discipulando e acompanhando o pessoal, só um exemplo, tá? O pessoal lá do circo, eu não quero compará-los a ninguém daqui não, mas é diferente a vida deles da nossa vida, da vida que nós levamos aqui. Até ontem a irmã estava perguntando para mim, pastor, mas será que eles são felizes do jeito que eles vivem? Eu falei, irmã, eles devem fazer a mesma pergunta acerca de nós. Será que nós somos felizes do jeito que vivemos? Mora sempre no mesmo lugar, sai de manhã para trabalhar, volta de tarde, dorme, vai no outro dia, não? Porque a grande maioria de lá, 95% lá, 99%, são pessoas que nasceram e cresceram no circo. Aquele circo tem 48 anos de vida, aquele circo. A maioria das pessoas lá nasceram e cresceram no circo, eles não conhecem outra vida, aquela é a vida deles. Mas se você for lá, se você for no circo, você vai ver que antes do espetáculo começar, tem um monte de gente vendendo bexiga, vendendo balão, vendendo um monte de coisa colorida, tem gente vendendo algodão doce, tem gente vendendo churros, tem gente vendendo pipoca. Começou o espetáculo, aquelas pessoas que estavam lá vendendo balão, vendendo aqueles negócios, são os artistas. Você vai vendo eles lá, dando pirueta, subindo, descendo, quase matando a gente do coração. Porque estão todos trabalhando no mesmo propósito. E isso eu estou falando de uma coisa do povo lá do circo. Muito mais deveríamos ser nós. Por fazer parte do mesmo corpo. Do mesmo projeto de evangelizar e abençoar vidas em Rolim de Moura. Então vamos junto. Tem um projeto para os adolescentes e jovens da igreja? Opa, pastor, vamos fazer todo mundo junto. O que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso abençoar? Precisa de arroz? Precisa de alface? Precisa de que lá, pastor? Pastor, vamos mandar jovem. Vamos mudar essa geração, esse povo que passa o dia todo no telefone. Aí não manda para lá, mas o jovem vai passar o final de semana todo no telefone. Podia estar ouvindo a palavra de Deus. É só nós trabalharmos juntos. É só nós todos termos o mesmo propósito. É só nós não desanimarmos. Onde um falhar, o outro segurar. Onde um cambalear, o outro ajudar a levantar. Não é um tentando passar rasteira no outro, não. Porque às vezes a gente vê palavras de maldição e palavras de derrota dentro da igreja.
Não, aquele lá, se fosse para mim fazer, eu faria melhor. Então vai lá e faz. É aquela frase que eu postei essa semana lá no meu status, né? Se você acha que faria melhor no lugar do outro, faz do lugar onde você está. Não precisa tomar o lugar de ninguém. Não precisa derrubar ninguém. Nós temos que caminhar juntos, né? Então, é tão bonito quando a gente canta o hino. Somos corpo, assim bem ajustado. Quem conhece? Como é que é? Totalmente ligados. Como é que é? Vivendo em amor. Olha que bonito. Jesus, não parou. Parou. Depois que falou sem qualquer falsidade, eu já não canto mais. Não, estou brincando, gente. Aqui só tem santo. Os pais de vocês é tudo pai de santo, né? Está amarrado. Mas gente. Nós temos que estar unidos no mesmo propósito, sabendo onde Deus quer nos usar. Terceiro que ele falou aqui, nós reedificaremos. Nós vamos reedificar, nós vamos fazer. Eu passei aqui para os irmãos a agenda de agosto todinho, e para a glória do Senhor nós vamos cumprir. Não é colocando Deus contra a parede, falando lá no final de agosto vai ter veredas, não. É porque nós temos projeto, irmãos. O negócio não é bagunçado, não. A obra de Deus é organizada. Tem projeto. É aquilo que Deus colocou no nosso coração e nós vamos juntos, vamos fazer. Tem pacto, tem acampamento de adolescentes, jovens, tem para todas as idades. Todo mundo que quiser fazer alguma coisa na igreja tem. Nós reedificaremos. Ele não tinha feito nada, mas ele falou, nós vamos reedificar. É como se ele estivesse falando, eu já estou vendo o muro erguido. Pela fé, a fenda do muro já foi preenchida. Não tem mais problema, porque a porta está reconstruída. Pela fé, eu já estou vendo. Mas a gente, oh Deus, será que eu consigo? Será, Deus, que eu vou ter força para fazer? Me dá força, Senhor. O Senhor fala, levanta, levanta que eu te dou força. Levanta que eu vou contigo. E repreende toda e qualquer palavra de derrota. Ele não deixou as circunstâncias, as críticas roubar o projeto dele. E às vezes a gente é vencido por isso. Fala bem a verdade. Situações internas acabam com o nosso interior. Mágoas, feridas, humilhação, perseguição, injustiça, calúnia. Ah, pastor, eu sou assim porque eu fui traído, eu sou assim porque eu fui traída, agora eu não consigo confiar mais em ninguém. Eu sou assim porque o meu marido me abandonou, e agora eu vivo essa vida de lamúria. E não, a gente, quando vive dessa maneira, a gente nunca se dá conta de que o problema, meu irmão, minha irmã, não é o que fizeram contigo, mas sim o que você faz com o que fizeram contigo. Isso não é nem uma frase de crente, né? É a frase de João Pastré, um filósofo. Pior do que o que fizeram contigo é você se matar, você se diminuir, se amarrar, vivendo atado. Primeira coisa que Jesus falou quando tiraram a pedra, ele falou, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu e falou, desatai-o, tira as amarras dele, porque não adianta nada ressuscitar e ficar todo amarrado. Não adianta nada você nascer de novo e ficar amarrado com as coisas do seu passado. Não adianta nada você aceitar Jesus e querer viver uma vida de pecado. Não adianta nada você aceitar Jesus e querer continuar fumando. Não adianta nada você aceitar Jesus e querer você continuar na vida das drogas. Não adianta nada você aceitar Jesus e continuar na bebida, na cachaça. Não adianta nada você aceitar Jesus e querer continuar na sua vida de pecado, porque para aquela
mulher do mundo que jogaram aos pés de Jesus, que todo mundo fala, mas Jesus amou a mulher pecadora. Mas depois que todo mundo foi embora, Jesus falou para ela: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vamos amar sim as pessoas, mas o pecado não. Não vem aqui pensando que nós vamos amar o seu pecadinho, que nós não vamos não. Então, seu problema não é a faculdade, seu problema não é o curso, seu problema não é o seu chefe, seu problema não é o seu trabalho, seu problema não é o seu ministério, seu problema é a visão que você tem de si mesmo. Às vezes você pensa que está todo mundo te perseguindo, você pensa que está todo mundo com um complô contra você. E tudo que ele queria fazer é o que Deus mandou ele fazer, que era reconstruir o muro. Quando Neemias repreendeu esses homens, repreendendo o inimigo, é o mesmo que Jesus fez com Satanás quando Pedro falou com ele. É a mesma atitude que nós devemos ter. E Deus está dizendo para você nessa noite: repreenda, resista, tenha força, e Satanás fugirá de vós. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. E depois, e aqui eu termino, depois vem o capítulo 3, depois você pode ler ele todinho em sua casa. No capítulo 3, Deus levantou 38 turmas para ajudar Neemias. E isso eu posso falar mais à frente, em outro culto. Ele tinha o material, ele tinha boa vontade, ele tinha valentia, mas estava sozinho. Mas Deus não deixou ele sozinho. Deus começou a juntar pessoas de volta dele para abençoar aquelas vidas. Nós temos um projeto para Rolim de Moura. Nós temos um projeto de abençoar Rolim de Moura. Eu tenho um sonho de alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. Eu tenho sonhado em alcançar vidas para o Senhor Jesus. E eu tenho sentido que Deus tenha juntado pessoas à nossa volta e colocado esse mesmo sonho no coração dessas pessoas. E são vocês, fique de pé. Fique de pé você que está aqui nessa noite. Naquele dia, naquelas turmas, são pessoas de cores diferentes, pessoas de cidades diferentes, de regiões diferentes. E Deus reuniu tudo em volta de Neemias para abençoar, para reconstruir, porque ele falou assim: nós vamos fazer em nome de Jesus. Deus vai dar força. Irmãos, tem um hino que eu gosto muito, é aquele hino que fala: sonda-me. Ele começa falando isso, né? A pessoa, é uma oração esse hino, né? A pessoa começa: sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, sonda-me e me conhece, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. E talvez esteja acontecendo isso, você está com o coração endurecido, você tem milhões de projetos e em nenhum dos seus projetos se encaixa a vontade de Deus para a sua vida. E Deus está falando para você nessa noite: eu quero te usar. Eu quero que você seja bênção na sua família, eu quero que você seja bênção lá na sua faculdade, eu quero que você seja bênção no seu trabalho, eu quero que você seja bênção onde você passar como vendedor, que você deixe o cheiro de perfume do Senhor naquele lugar, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: é de Jesus, eu sinto a presença de Jesus na sua vida, eu sinto a presença de Deus na sua vida. E depois de falar: sonda-me, na música ele começa a falar: usa-me. Mas não é usa de qualquer jeito que fala na canção, não.
é como um farol que brilha à noite. Olha só, útil. A gente liga o farol de dia, mas ele é útil mesmo de noite. Como ponte sobre as águas. Alguns aqui se lembram de quando a gente vinha para Rolim de Moura e tinha uma balsa ali, né? A dificuldade que era para atravessar aquele rio com a balsa, mas hoje tem a ponte. E a gente passa naquela ponte ali, nem se dá conta que existe a ponte. Sabe por quê? Porque a ponte não tem que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. O Senhor pode te usar como a ponte sobre as águas, como uma flecha que acerta o alvo, ou seja, de que vale uma flecha se ela não acertar o alvo? Que você nessa noite possa dar uma conversada aí com o Senhor. Jesus, usa a minha vida, Senhor. E deixa eu falar para você, quando a sua vida for usada para ser bênção em outras vidas, o Senhor não deixa faltar nada para a sua vida, para que aquelas outras vidas também sejam manutenidas com aquilo que Ele tem para a vida delas. Ele pode fazer Ele pode fazer isso com a sua vida. Sobrar em ti para ter para os outros. Ele pode fazer transbordar em ti. Mas primeiro você precisa se dispor. Primeiro você precisa querer. E parar de viver as mentiras de Satanás para a sua vida. Mentiram para você falando que você não podia. Mentiram para você falando que você não daria em nada. Mentiram para você falando que você não presta para nada. Mentiram para você e você está acreditando. E Jesus quer te usar. Sonda-me, Senhor. Abra sua boca nessa noite. E me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim Se ache só te então. Diga-me essa noite. Diga ao Senhor, pode te usar, pode usar, Senhor. Pode usar esse vaso. É para usar, não é para usar de qualquer maneira não. Nós queremos orar, Senhor.
Coloca a mão no seu coração nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos onde você está. E aqui eu não estou falando simplesmente de planos ministeriais, de sonhos ministeriais, de ser usado na obra do Senhor. Não estou falando somente disso aqui não. Talvez você esteja aqui nessa noite e sonhos foram roubados de sua vida. Planos foram desprezados. Projetos que você fez, jogaram palavras de desprezo sobre ele, você enterrou o seu projeto, mas é o seu sonho, é o que você quer viver, é o que Deus colocou em teu coração. Oh, Deus de poder, Deus de milagres, de curas, maravilhas e sinais, restaura sonhos nesse lugar, nessa noite, Deus. Toda mentira que foi lançada, dizendo que não pode, dizendo que não é capaz, dizendo que não consegue estudar, dizendo que não consegue concluir, Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. No Senhor, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O Senhor não conhece derrota. E nós somos seus. Somos totalmente seus. Restaura, Senhor, relacionamentos quebrados. Relacionamentos destruídos por palavras. Restaura sonhos. Tira toda ansiedade. Tira toda a depressão. E restaura a vontade de te adorar. Quantas e quantas pessoas, Deus, perderam o primeiro amor. Quantas e quantas pessoas estão aqui nessa noite, quanto tempo não choram na tua presença. E era a primeira pessoa lembrada quando alguém ia pedir uma oração, por saber que era uma pessoa cheia do teu Espírito Santo, e hoje se esconde. Usa-nos novamente na tua presença. Há aqueles que aqui nessa noite, Senhor, estão afastados do teu caminho, caminhando longe de ti, longe do teu aprisco, mas são seus, porque o Senhor fala que ninguém os arrebatará da tua mão. Volta nessa noite, meu irmão, minha irmã que está afastado. Faça uma oração entre você e Deus aí nesse momento. Senhor, eu estou voltando ao primeiro amor, voltando para a tua casa, voltando para a tua presença. Deus, usa-me novamente no ministério para o qual o Senhor me chamou. Usa-me para abençoar vidas, usa-me no louvor, usa na portaria, usa com as crianças, usa, Senhor, para limpar o templo, usa para organizar as cadeiras. Eu quero ser útil na tua obra, Deus, porque o Senhor é quem traz plenitude para nossas vidas. O Senhor é o que completa nossas vidas. Em nome de Jesus.